Salve, irmãos, na paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia a todos, né? Tivemos uma Santa Ceia maravilhosa ontem. E logo hoje de manhã nós vamos começar a nossa escola dominical. Vou fazer um minutinho de oração. Logo após eu gostaria que a irmã Débora louvasse ao Senhor Cunha. E a gente vai entrar no nosso estudo aqui nessa manhã. Nós vamos estar estudando a lição de número 6. A lição que nós estamos estudando é a lição da CPAD, e o título da nossa lição é a Bíblia como um guia para a vida. Vamos orar neste momento? Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos ao Senhor por estar aqui na Tua casa, por estar aqui, Senhor meu Deus, para glorificar o Teu santo nome. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido. Deus, eu te agradeço pela vida de cada irmão, irmã, criança, jovem, adolescente que já chegaram nesta casa. Senhor, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, pela noite passada, pelo sustento diário, pelos muitos livramentos o qual o Senhor tem nos dado. Senhor, eu lhe peço que toma toda a direção deste estudo nas tuas mãos, que aqueles que se fazem presente, eu peço a ti, meu Deus, que abençoe eles grandemente através da tua palavra. Senhor, nós venhamos sermos nutridos pela tua palavra nesta manhã. Pai, que aqueles que ainda estão por chegar à tua casa, eu lhe peço que Deus guarde, os livre de todo mal. Senhor, que aqueles que não podem vir por causa de seja motivo de enfermidade, eu peço ao Senhor, meu Deus, que os cure, que os abençoe, que os guarde, os livre de todo mal. Senhor, que o Senhor sustenta o fraco, o cansado, o abatido. Pai, eu lhe peço neste momento que abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmã Débora, que está louvando. Meus irmãos, para a paz do Senhor, vamos louvar o nome do Senhor. Fui no 455 da nossa arte. Deus enviou seu Filho amado.
irmãos, a lição é de número 6. O título da nossa lição fala a Bíblia como um guia para a vida. O texto-alvo da nossa lição está no Salmo 119, versículo 105, que nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade prática da nossa lição, ela nos fala que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e com prudência. Meus irmãos, nessa lição nós vamos estar aprendendo a Bíblia como um alicerce para a vida. A Bíblia nos torna pessoas sábias e também nós vamos aprender a Bíblia e a prudência para a vida. Quando a gente analisa e fala em questão das Escrituras como um alicerce, né, e a gente pode avaliar em questão da Bíblia como toda uma estrutura, um alicerce firme, né, o qual o cristão está fundamentado na palavra de Deus. A gente analisa, meus irmãos, que é aquela passagem que Cristo falou no Evangelho, né, de Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 25. E Cristo fala, né, em questão que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é a pessoa sábia, uma pessoa prudente, uma pessoa que não construiu a sua casa sobre fundamentos alheios, né? Um fundamento que não tem firmeza, que não tem sustentabilidade, um fundamento que não tem segurança, né? Vocês já pararam para pensar quando a gente vê em questão até mesmo das chuvas que estão atingindo o nosso estado, várias coisas que estão acontecendo, vários imóveis, né, caindo, né, se derrubando, parede quebrando, brincando, e a gente vê que um pouco é o terreno que cede e de outro lado é o que é a estrutura. Então o que a gente aprende em questão da Bíblia, das Escrituras como um alicerce? A gente pode entender, né, que a Bíblia é o que é um alicerce para a vida do cristão. É aquilo que Cristo falou, aquele que edifica a sua casa, ou seja, aquele que edifica a sua vida sobre a rocha, né, que é Cristo, e que pega os ensinamentos de Cristo, é comparado a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então todo cristão, ele tem que estar edificado sobre os ensinamentos de Cristo. E hoje a gente vê que as Escrituras em si, em vários contextos que a gente tem visto na nossa sociedade, as Escrituras elas têm sido varridas de lado, né? Nós estamos vendo um evangelho sendo diluído, transmitido não de uma forma correta, um evangelho que não traz transformação e mudança de vida no caráter das pessoas. A gente tem vivido muito isso nos nossos dias, né? A gente tem visto que a Escritura ela é um alicerce maior para a vida do cristão. E a gente vê que um cristão que ele não tem um bom alicerce na sua caminhada cristã, baseado naquilo que está escrito nas Escrituras, ele é um cristão levado por qualquer vento de doutrina. E Paulo fala isso ao jovem Timóteo, né? A gente vê que Timóteo ele era um jovem que estava aprendendo na sua caminhada cristã, e Paulo mandou ele fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Paulo falou com ele, fortifica na graça, né, que há em Cristo Jesus. E Paulo também fala uma coisa muito interessante com ele, que em questão que era para não somente ele crescer nesse conhecimento de Deus, mas também que era para estar firme nesse conhecimento para salvar não somente a vida dele, mas daqueles que o ouvem, né? Então hoje a gente vê que muitos cristãos nos nossos dias, eles, por uma baixa alimentação do conteúdo das Escrituras, ele é levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa leva esse cristão qualquer coisa leva esse cristão por qualquer motivo banal, por ele não ter essa sustentabilidade baseada nas Escrituras. Então, ou seja, as Escrituras ela é regra de prática de fé e conduta para a nossa vida. Nós vemos que os reformadores, né, em questão de uma sola da igreja, né, somente as Escrituras, isso tem faltado em muitos altares hoje nos nossos dias. Nós estamos ouvindo vários discursos e esses discursos não têm trazido as Escrituras de uma forma correta ao coração dos ouvintes. Então é isso que a gente tem que levar, meus irmãos, a Escritura ao coração do pobre, miserável pecador, para que ele possa compreender o verdadeiro plano de Deus para a sua vida. Aquilo que nós falamos em outras lições anteriores, né, que Deus ele vai o quê? Se desvendando, né? Ele vai se desvendando através da Escritura. Ou seja, Deus ele já fez tudo o que ele tinha que ter feito, enviou o seu Filho
para morrer por todos nós, a gente sabe que o que tem para cumprir é somente o que? A volta de Cristo, né? Que está nas Escrituras, e a gente sabe que isso está para ocorrer a qualquer momento, né? Ou seja, é por isso que o cristão ele tem que estar alicerçado nas Escrituras. Então a Bíblia como um alicerce. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte examinarmos as Escrituras porque cuidamos ter nelas a palavra da vida eterna. Tiago assevera a palavra de Deus, transforma a nossa natureza e nos conduz para a vereda da salvação. E a gente fala em questão de examinar as Escrituras. Hoje a gente vê que as pessoas, nos nossos dias atuais, elas passam mais tempo com coisas seculares, com rede social, ela passa mais tempo talvez no trabalho, com entretenimento, com outras coisas, mas ela não para um tempo para meditar nas Escrituras. Uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente fala em questão das Escrituras e a Bíblia como uma fonte de alimentação, eu não sei se vocês já viram na Bíblia, né? Fala muito em questão da Bíblia como pão, a Bíblia como leite e a Bíblia como mel, né? Então, ou seja, a gente vê como um alimento de uma forma figurativa, né? Nos mostrando em questão de uma figura de linguagem, mostrando a Bíblia como um pão e mostrando como leite. O cristão, quando ele é nascido de novo, como ele tomou uma decisão por Cristo, ele precisa se alimentar desse leite. Eu gostaria que alguns irmãos separassem em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Gostaria que alguns irmãos também separassem em Hebreus, capítulo 5, versículo 12 ao 14. Então, quando a gente fala em questão do alimento, irmãos, e a gente fala em questão da Bíblia como um alicerce para a vida, o cristão ele precisa ter essa sustentabilidade baseada na palavra de Deus. Ou seja, nem todos que estão aqui nasceram no lar evangélico, né? Nem todos, mas mesmo se a gente nasceu, a gente tem que estar sempre aprendendo, e a Bíblia ela nos mostra como é uma coisa que a gente tem que estar sempre alimentando. E Jesus fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E nós vemos que Paulo nos fala, né, nos mostra em questão dos cristãos que estavam lá em Bereia, que tudo que Paulo iria transmitindo e escrevendo, né, falando e pregando, Paulo simplesmente aqueles cristãos pegava, né, aquele texto e ia examinando se realmente Paulo estava dizendo o que estava condizendo com a verdade. Então, ou seja, todo cristão ele precisa, irmãos, examinar as Escrituras, precisa crescer e aprender com as Escrituras. Então a gente vê que Pedro nos fala muito em questão do leite, né? Quem achou essas referências para a gente, vamos ler ela para mim, por favor. A gente vai estar falando um pouco em questão da Bíblia como leite e outras figuras de linguagem que as Escrituras nos mostram. Quem achou? Hebreus 5, 12? Não, primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 2, e depois Hebreus, capítulo 5, versículo 12 ao 14. Desejai afetuosamente como menino, novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo. Agora Hebreus 5, versículo 12 ao 14. Hebreus 5, 12 ao 14. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdaram a promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Irmão, versículo Hebreus 5, 12 ao 14. É isso mesmo. Esse mesmo. Tá, então vamos lá. Tá bom? Peraí. É isso aí que eu ia te falar. Tá Está errado esse versículo aqui, aí. ó. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite
não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aí, esse aí. É isso mesmo. O que a gente aprende? Questão do leite. Olha, uma criança, um bebê, né? Ele alimenta entre 5 a 6 vezes por dia de leite. Então, ou seja, o leite ele é fundamental para a dieta do bebê. Uma pessoa não pega, uma criança, um bebê, e ingere um bife, batata frita, não ingere, a criança não consegue ingerir, né? Um bife, uma batata frita, um arroz, um feijão. A criança não consegue comer, o bebê não consegue comer um alimento sólido, tá? Então, ou seja, o bebê ele precisa de leite. Então, ou seja, um novo crente, né? Você nasceu de novo, passou pelo novo nascimento em Cristo Jesus, você precisa desse leite. Então, Pedro nos mostra em questão desse leite, a gente o quê? Ir alimentando por esse leite. O leite ele é rico em quê? Em proteínas. O leite é rico em quê? Em vitaminas. O leite é rico em cálcio, que ajuda na proteção do questão dos ossos. Então, tem muitos crentes hoje que estão raquíticos, estão anêmicos, estão sem proteínas, estão sem vitamina A, que é responsável pela visão. Tem muitos crentes hoje que estão com baixa vitamina e eficácia de cálcio, estão sendo quebrados pelo pecado, estão com falta de visão, por não alimentar do leite espiritual, que é a palavra de Deus. Então, ou seja, o cristão ele precisa diariamente estar o quê? Crescendo na sua alimentação e na sua nutrição. Então, quando a criança é bebê, ela precisa desse alimento diariamente para ir crescendo. Então, ou seja, tem muitos crentes que nasceram de novo e não estão alimentando desse leite. Estão sendo quebrados seus ossos pelo pecado. A sua falta de visão está sendo por causa de quê? Do pecado por não alimentar a palavra de Deus. Então, hoje, nos nossos dias, meus irmãos, quando a gente vê a Bíblia em questão de um alicerce para a vida cristã, né, principalmente para quem nasceu de novo, ele precisa, irmãos, desejar. O próprio apóstolo Pedro, ele fala isso, mas a gente vê que o Pedro mesmo, esse mesmo Pedro, precisou desse leite. Nós vemos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 30, Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante essa noite, eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Ou seja, esse mesmo Pedro precisava desse leite, irmãos. Né? Ou seja, quantos cristãos hoje, nos nossos dias, não estão sendo nutridos, não estão sendo bem alimentados por causa de quê? Não quer observar a palavra de Deus. Então, a gente, como cristão, a gente precisa desse leite para desenvolver na nossa caminhada e na nossa fé cristã. Por isso que quando a gente traz uma criança para um pediatra, o pediatra ele olha, observa o estado de nutrição daquela criança. Se ela está se desenvolvendo, se ela está raquítica, né, se ela tem desenvolvido de acordo com os cronogramas certinho, né, da idade daquela criança. E tem muito crente, gente, que não está desenvolvendo. Está raquítico, não está crescendo, está igual aqueles menininhos na África que não recebem a nutrição de alimentação diária, está tudo pequenininho, sem alimentação, sem cálcio nos ossos. Tem muito crente que está sendo quebrado, seus ossos simplesmente por causa do pecado. Tem muito crente andando aí sem falta de visão, por causa de quê? Falta de quê? De vitamina A. E o leite, ele traz isso para a nossa nutrição. Esse leite, ele traz isso aí para a vida da gente. Tem muito cristão que está desse jeito, irmãos. Não está desenvolvendo, não está crescendo, não está produzindo outros crentes, não está produzindo outros obreiros. Estão sendo verdadeiramente meninos. E a gente vê o irmão ali falou em Hebreus, capítulo 5, versículo 12 ao 14, o livro de Hebreus, ele foi escrito por um judeu, né, que tinha um conhecimento da lei, e ele viu a situação dos judeus. Ali, irmãos, eles não estavam desenvolvendo, quando eles já eram para serem mestres na fé, estar edificando os outros irmãos, crescendo, eles estavam querendo voltar às outras práticas. Ou seja, o escritor fala assim, poxa, você já era para ser mestre, você já era para estar ensinando outras pessoas,
Vocês já eram para estar o que? Alimentando de coisa mais sólida. Mas, ou seja, eles estavam querendo voltar às práticas. Hoje, quantos cristãos estão no nosso meio, irmãos, por não ter uma boa nutrição da palavra de Deus, estão voltando atrás, praticando coisas erradas, coisas que não agradam a Deus, estão com uma falta de visão espiritual para desenvolver por falta do alimento diário, cotidiano da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que muda o nosso coração e o nosso caráter. É a palavra de Deus que é a verdadeira nutrição para a nossa vida. Então, por isso que a gente tem que estar diariamente alimentando a palavra de Deus. Senão a gente vai ficar o quê? Sempre alimentando de leitinho. Né? Ou seja, todos vocês que estão aqui nessa manhã, vocês estão alimentando dessa palavra. Essa palavra ela está trazendo o quê? Nutrição a vocês. A nutrição correta para vocês crescerem no desenvolvimento da maturidade cristã. E hoje tem muita gente, irmãos, já era para estar lá na frente, mas está o quê? Está como criança, está raquítico, não está desenvolvendo, não está crescendo, não está amadurecendo, não está gerando frutos. Por causa de quê? Baixa nutrição de alimentação da palavra de Deus. Então o escritor dos Hebreus está falando isso. Será que isso não acontece hoje no século 21 com a igreja, nos dias que nós estamos vivendo? Será que esses cristãos hoje que estão no nosso meio não está desenvolvendo espiritualmente? Será o que há de errado? É a igreja, a palavra, falta de doutrina? O que é? Né? Ou seja, o que é que está acontecendo? A gente tem visto uma baixa nutrição, uma baixa falta de fervor e interesse pelas coisas de Deus, falta de conhecer a palavra de Deus, falta de se nutrir da forma correta, né? Ou seja, às vezes a gente se preocupa muito com a nossa alimentação física. E logo aqui para frente eu vou estar falando sobre o pão como dois alimentos, tá? O pão como alimento físico e o alimento espiritual. Tá? Logo aqui para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Então tem muitos cristãos que as proteínas, que é fundamental para o seu desenvolvimento e a sua estrutura espiritual, está baixa. Por causa de quê? Falta de quê? Alimentar da palavra de Deus. Já é que você está lá na frente, mas ou seja, está aqui. Quantas pessoas desenvolvem rápido no ministério, na sua caminhada, na sua vida cristã? Por causa de quê? O interesse, a entrega e a nutrição adequada. Então isso que é interessante para a vida da gente, a gente nutrir diariamente a palavra de Deus. Que assim como o seu corpo físico precisa de várias vitaminas, proteínas, o seu espírito, a sua alma precisa de estar alimentado com o quê? A palavra de Deus. É isso que a gente está precisando nos nossos dias, diariamente. E a palavra de Deus, ela é luz. Nós vemos isso no Salmo 119, versículo 105. Ou seja, a luz ela tem o quê? A finalidade de iluminar. Vocês já pararam para pensar em questão, se Deus não tivesse criado o sol para iluminar o dia e a lua para refletir durante a noite, o que seria? Então, ou seja, a gente vê que a palavra de Deus ela é uma luz para a nossa vida. E quantos cristãos não estão sendo iluminados pela palavra de Deus? Ah, mas será que o problema é a igreja? Será que o problema é o pastor? Será que o problema é a falta de palavra, a falta de ensino, a falta de instrução? Não. Isso a gente vê, irmãos, hoje a gente tem um problema muito sério. As pessoas estão muito conectadas aqui na Terra. As pessoas às vezes vêm para a igreja e, infelizmente, até uma missão que a Adriana nos passou, em questão do crente e a conexão dele com o celular, a gente vê que muitos cristãos chegam, vêm para a igreja e estão conectados. Ou seja, vêm, às vezes não se alimentam, não se nutrem, por causa de que eles estão conectados com outras coisas. Hoje, quantos cristãos estão conectados numa rede diariamente, e essa rede tira a conexão delas com o quê? Com o céu. Então isso é uma coisa que a gente está vivendo nos nossos dias hoje. Então, ou seja, o cristão ele precisa ter as escrituras como lâmpada para a vida dele. E esse crescimento tem que ser diariamente, irmãos. A Bíblia não é contraindicação da alimentação
diário da Bíblia. Você pode engordar de conhecimento de Deus. Deus quer que você faça isso mesmo. Entendeu? Ou seja, você não vê nenhuma parte. Esse salmo que nós citamos aqui, 119, você vai ver preceitos, leis, decretos e etc. Várias partes desse salmo falando em questão de buscar e observar as leis do Senhor. Agora, nós vamos falar um pouco em questão desse alicerce. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é imutável. Ela não muda, ela é inalterável. Ou seja, aquilo que Cristo ensinou e foi colocado nos evangelhos, dos profetas, isso é inalterável. Tá? Ou seja, seca-se a erva, cai a flor, busca, mas a palavra de Deus ela permanece eternamente. E Jesus fala isso lá no Evangelho de Mateus 5,18. Né? Que ele não veio para tirar. Tem o oi, nem o tio, mas veio para o quê? Cumprir. E nós vemos que as Escrituras, ela tem um papel fundamental de trazer ao aprendizado as nossas vidas para que a gente venha viver num viver cotidiano e diário do que a Escritura nos diz. E a Escritura, ela fará naquilo que lhe apraz, naquilo que ela foi enviada para a nossa vida, para a sociedade. Por mais que nós vemos que o mundo hoje, nos nossos dias, eles andam ao contrário aos preceitos de Deus, mas, ou seja, a Escritura, ela não muda, ela é inalterável. Nós podemos contextualizar o mundo atual com aquilo que está escrito. Ou seja, nós pegamos as Escrituras e aplicamos para o contexto do mundo hoje. Foi isso que os apóstolos fizeram, Jesus fez. Foi isso que os pais da igreja fizeram. Foi isso que os reformadores fizeram. E é isso que nós temos que fazer como igreja hoje. Aquilo que Martinho Lutero disse, que eu guardo essa célebre frase dele, né? Que a paz, se possível, com todos os homens, mas a verdade a qualquer preço. Ou seja, as Escrituras, nós temos que guardar ela em nosso coração a qualquer preço. E no século I, nos primeiros séculos da igreja, várias cópias foram enviadas a vários lugares. E quantos morreram por preservar e guardar e levar essas cópias? E hoje, nós temos várias cópias das Escrituras espalhadas em vários idiomas. Nós temos porções bíblicas, temos vários canais de televisão e etc. e rádio. E hoje nós vemos o que? A negligência das Escrituras. A negligência em aprender as Escrituras e colocar em prática. Porque Tiago fala, né, que em questão aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, nós devemos não somente ser ouvintes, mas praticantes. Ou seja, a gente tem que praticar as Escrituras diariamente. Praticar o nosso cuidado com a nossa família, praticar o nosso cuidado com o próximo, né? Ou seja, nós temos que ser não somente ouvintes, mas, ou seja, praticantes. Porque até o pastor falou ontem em questão dos escribas e dos fariseus, e eram isso, né? Colocavam julgos, cargas pesadas sobre outras pessoas e nem eles mesmos faziam. Tiago pega e fala, ó, não seja somente ouvintes, seja praticantes. Ou seja, a fé ela tem que ser acompanhada de obras. Não adianta você falar com seu irmão, vai, come, deita e dorme, sempre que ele está passando fome ou necessidade. Você tem que ir lá nutrir ele com uma porção diária de acordo com o que? A sua possibilidade que você pode fazer. Hoje tem muito cristão que está igual aquela parábola do bom samaritano, né? É o problema do pastor, é o problema dos pertenentes à escola dominical, é o problema da irmã do ciclo de oração, é o problema do líder de jovem. Quando na realidade ali a gente vê um ensinamento de Cristo, né? Como a gente deve viver diário com o nosso próximo, né? Então, ou seja, a gente precisa viver as Escrituras diariamente. Em questão do alicerce, a gente pode ver em questão do pão. Pão, qual é a finalidade do pão? Nós vemos que o pão ele traz ele é um alimento milenar. Os egípcios já faziam o pão. E nós vemos que o pão ele trazia não somente a nutrição física, mas também nós vemos Jesus falando em questão do pão espiritual. Ou seja, Jesus, quando ele foi tentado pelo adversário, foi levado a passar vários testes da sua própria vida. Nós vemos que ele teve fome, né?
O adversário diz para ele, ó, transforma essas pedras em pão. Aí, ou seja, Cristo, como era um bom judeu, um bom aprendiz, ele citou lá em Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas sim de quê? Toda palavra que sai da boca de Deus. O pão, ele é feito por farinha, por água, por levedura, que são micro-organismos que fazem a massa crescer. O pão, ele precisa da sua massa descansar para ele estar crescendo. O pão, ele precisa da consistência certa da levedura da massa. Ou seja, o cristão, hoje, ele precisa estar crescendo, amadurecendo, diariamente. Ele precisa estar nutrido com o pão vivo que desceu do céu. Então, ou seja, Cristo estava mostrando a necessidade de nós alimentarmos pelo pão físico, a necessidade do cuidado, da sustentabilidade. Mas Cristo estava nos mostrando, além da sustentabilidade, a alimentação do pão vivo que desceu do céu. E antes de você alimentar qualquer pessoa com um pão vivo que desceu do céu, você precisa estar alimentado. E você se alimenta como? Em comunhão com seus irmãos na igreja, você se alimenta com o estudo diário das Escrituras, com a escola bíblica dominical, com o conselho que o seu pastor, todo domingo, está trazendo para você, no culto público, a sua confissão de fé, diariamente, com a pessoa de Cristo. O irmão não se manifestou? Falando do pão, né? Eu trabalho com pão. Existe mesmo a preparação, né? Da massa até chegar ao ponto. O cristão também é a mesma coisa, que ele bate certinho, né? Bate. Se não houver preparação, não vai chegar lá no final direito. Nós precisamos fazer também no dia a dia. Então, ou seja, o pão, ele traz esse sustento para a nossa vida. Mas o maior pão é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! É esse que é o maior pão que a gente tem que alimentar diariamente. Então, hoje a gente vê que muitos cristãos não têm firmeza, não conseguem se manter por causa de quê? Falta de alimentação desse pão. Estão raquíticos. Obrigado. Estão raquíticos, estão com baixa nutrição, por causa de quê? Falta do pão. Então a gente vê isso hoje nos nossos dias. E a gente vê em questão do alicerce, a gente precisa se alimentar disso, se sustentar, porque senão a gente adoece. Ou seja, o cristão que não alimenta do pão diário das Escrituras, ele vai adoecer. Não uma doença física, mas uma doença espiritual. O pecado vai bater na porta dele, e por ele não ter essa alimentação, e o seu corpo está nutrido direitinho com o pão, né? Trazendo resistência a carboidrato, firmeza para ele, o pecado vai bater lá e vai fazer que esse cristão caia. Então, ou seja, hoje tem muito cristão que está sendo levado pelo pecado, pela falta de pão. Jesus, ele não estava lá no deserto sendo tentado? O que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de quê? Toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ou seja, quando o cristão ele não está alicerçado e alimentado na sua nutrição diária por falta de pão, ele vai ser levado ao pecado, vai ser levado ao pecado por uma baixa nutrição. Ou seja, nós vemos que Cristo mostra a nutrição através do pão, né, em questão do diário, mas também mostra a questão da alimentação do pão espiritual. Então, meus irmãos, a alimentação adequada, ela te traz esse alicerce, ele te traz essa firmeza diariamente na nossa vida como cristão. E hoje, quantas pessoas estão precisando ser alimentadas com pão diário? Tem deixado a casa de Deus, tem deixado de crescer no conhecimento e na graça de Deus. E tem deixado que a vida deles sejam moldadas por Deus e sendo levados por qualquer vento de doutrina.
Diariamente a gente tem visto isso. E como a gente vê aqui as escrituras inalteráveis, a gente vê que tem muito cristão que está tentando mudar as escrituras. Estão querendo criar doutrinas erradas, doutrinas com ensinamentos e preceitos de homens e não de Deus. É isso que a gente está vendo diariamente. Por falta de uma verdadeira e uma boa nutrição da palavra de Deus. E o mel? Alguém abra para mim, Salmo 119. Antes do Salmo 119, nós vamos falar um pouco sobre o pão também ainda. Amós. Flávio que gosta de Amós, né? Amós, ele foi um profeta do juízo. Entre 750 anos antes de Cristo. Abra para mim Amós capítulo 2, Amós capítulo 8, versículo 2, versículo 11. Amós, 750 anos antes de Cristo, Amós falou que o povo iria ser capturado pelo inimigo e falou que o povo iria ter a falta de pão. Mas o pão que Amós estava falando não era um pão físico, tá? Era um pão espiritual, que é o quê? A palavra de Deus. Tá? Então, ou seja, a gente vê a questão do pão, Amós falando 750 anos antes. Então, ou seja, isso realmente aconteceu. O povo foi levado a cativeiro, o povo estava com uma escassez espiritual tão grande, eles estavam com falta do pão, tá? Mas o pão não o pão físico, mas o pão da palavra de Deus. Pode ler para a gente? Amós o que mesmo? Amós 8, versículo 2 e 11. Amós 8, versículo 2 e versículo 11. Não, o 2 e o 11. Versículo 2 e versículo 11. E disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo, Israel. Daqui por diante nunca mais passareis por ele. Versículo 11. E eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ou seja, irmãos, Amós falando isso. Ou seja, o povo, pela baixa nutrição, uma falta de zelo com Deus, seguindo falsos deuses, falsos mestres, eles estavam sendo levados. Tá? Ou seja, o profeta Amós chegou, foi lá e falou: ó, vocês vão ter fome aí, daqui a um determinado tempo, vocês vão ser capturados pelo inimigo e vocês vão ter fome. Tá? E não fome de pão, mas fome de quê? Da palavra de Deus. Hoje, quantos cristãos têm a fome? E quantos cristãos estão sendo levados pelo inimigo? Como foi no caso do profeta Amós falou ao povo de Israel: vocês vão ser capturados pelo inimigo. Tem muitos cristãos hoje que estão sendo capturados pelo inimigo. Por falta de quê? De pão. Falta de quê? Nutrição do pão. Então Amós, ele mostra isso 750 anos antes de Cristo, mostrando que o povo estava precisando, né, ter uma comunhão diária com Deus. E hoje tem muitas pessoas, irmãos, ali na realidade eles estavam sendo levados por uma baixa comunhão com Deus e por causa de ídolos seguindo a falsos deuses. Hoje, nos nossos dias, a gente está na igreja, estão vendo os irmãos aqui na igreja servindo a Deus e tudo, mas tem muito cristão, irmãos. Então, hoje embelezando outras coisas, outros deuses, seja a mulher, seja o carro, seja a família, seja o trabalho, os negócios, a faculdade em si, ou seja, está sendo levado por isso aí. E tem faltado o quê? O pão vivo. Tem faltado o quê? A palavra de Deus para te nutrir, para você não ser levado, capturado pelo inimigo. Foi o caso do povo. Israel, 750 anos, Amós, ó, eles vão ser capturados pelo inimigo aí, porque está faltando pão. Ou seja, tem muito cristão que não está se nutrindo diariamente da forma correta, está dando anemia, está ficando raquítico, espiritual e etc. por falta de quê? De alimentação diária do pão. Ou seja, isso a gente está vendo direto, irmão. Esses crentes sem alicerce, eles infelizmente estão até escandalizando o nome do Senhor. Tá? Ou seja, vivem por viver. Se a gente passou nem lhe saudar com a paz do Senhor, nem a pessoa dizer para você que é crente, você nem sabe. Por causa de quê? Faltando pão vivo, que desceu do céu, na vida dela. Falta de pão, de alicerce, de palavra, na vida dela.
Então isso é que a gente está vivendo diariamente nos nossos dias. Tá? Vamos mais adiante. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Mas antes de eu falar do segundo tópico aqui, quero dizer em questão do terceiro alimento. Alguém abra para mim Salmo 119, versículo 103. Alguém abra para mim em Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Uma coisa, irmãos, que chama a atenção, que o profeta Jeremias, em Jeremias 15, versículo 16, o profeta Jeremias estava passando uma perseguição muito grande, teve fome, foi jogado numa masmorra, passou vários pelejas na sua vida, por quê? Guardar a palavra de Deus, por viver a palavra de Deus. E a gente vê que esse profeta, ele falou, eu achei as suas palavras logo a comigo. Ou seja, o profeta falando, né? Mesmo tendo fome, mesmo passando frio, passando necessidade diária, sendo perseguido por causa da perseguição, mas ele guardou a palavra de Deus. É muito diferente, viu? Muitos profetas que a gente vê hoje nos nossos dias, né? Profeta da casa própria, profeta que esse que te digo para acontecer isso e aquilo, né? Com várias previsões aí que a gente sabe que talvez nem vai acontecer, né? A gente tem visto muito isso hoje nos nossos dias. O profeta Jeremias estava lá, ó, pegou a palavra de Deus, comeu, passou por um momento de adversidade, guardou a palavra do Senhor. Agora ele comeu. E tem muitos crentes hoje, irmãos, que a gente tem visto hoje, diariamente, que a sua vida e o seu viver diário tem precisado muito se alimentar da palavra de Deus. Estão sendo, não tem essa nutrição correta. E esse alicerce faltando, irmãos, na vida do crente, ele vai à deriva mesmo. Tá? Então, vocês estão muito cuidado com isso. Porque o profeta Jeremias, ele viu isso na sua vida e logo ele pegou e comeu. Tá? Ou seja, passando frio, passando perseguições. Tá? Ou seja, muitas das vezes a gente vai passar perseguições por causa da palavra, vamos passar perseguição pelo nosso viver, às vezes não vai agradar outras pessoas. Tá? Então, ou seja, a gente vê muito isso hoje nos nossos dias. Pessoas às vezes querem viver uma vida cristã de acordo com os preceitos de Deus e que deve ser vivida mesmo, né? Elas têm passado por várias perseguições. E Paulo fala isso a Timóteo: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então vamos lá, a Bíblia como um mel. Salmo 119, versículo 103 e Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Ezequiel 3, versículo 3 agora. E disse, filho do homem, dá-me de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste bolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Irmãos, já pensou? A Bíblia como mel, ou seja, a nossa vida, irmãos, tem que ser adoçada pelo Evangelho. A nossa vida tem que ser adoçada com a palavra de Deus diariamente. E o doce, ele traz uma sensação de alegria, de sensação de bom humor quando a gente come aquele doce. A gente fica bem alegre. A gente vê que até mesmo em festas de casamento serve doce. Aí a gente vê em questão da Bíblia como mel, o salmista dizendo, a Bíblia como mel. Nós vemos, a irmã citou ali em questão de Ezequiel, como mel, a nutrição correta, irmãos, que o corpo da gente precisa ter uma taxa de glicemia correta. Então a gente vê em questão da escritura com mel, a gente como um cristão, a gente tem que se alimentar desse mel diariamente, a palavra de Deus, para nos tornarmos pessoas atraentes, não fisicamente para outras pessoas, né, mas ou seja, nos tornarmos atraentes através da verdade do Evangelho na nossa vida. Nós temos que estar sempre adoçados com mel. É aquilo que Jesus Cristo disse, né, que os pacificadores verão o reino de Deus. Então, ou seja, quando a gente está cheio de Deus e cheio das Escrituras, irmãos, as pessoas vendo a gente uma pessoa atraente. Ali, poxa, vai um irmão com a palavra de Deus, né? Teu irmão ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus. Então, ou seja, por isso que a gente precisa desse alimento diário. A gente falou em questão desse alicerce, e a gente olhando esses 3 alimentos para a vida da gente diariamente, irmãos, a gente vê uma nutrição correta, e o cristão precisa disso. Diariamente ele precisa estar nutrindo. E a falta de nutrição vai levar ele a uma queda espiritual. Ou seja, quantas
famílias hoje estão sendo desestruturadas por falta da alimentação diária? Quantas crianças hoje estão vivendo nesse mundo secularmente aí, falando, né, com tanta modernidade e sem instrução? Fala de que os seus próprios pais não nutrem as suas próprias vidas espirituais, isso reflete na sua família. Tá? Isso aí reflete em todo o contexto que você vive. E acontecendo isso, vai cair o quê? Lá na sua casa, do seu lar. Possivelmente seu filho não vai ser crente. Tá? Por causa de que às vezes você passa mais tempo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp e outras coisas, e esquece de o quê? Cuidar da sua casa. Tá? Então isso aí, a gente está vendo isso aí diariamente, tá, irmãos? A gente está vendo que a igreja, ela tem sofrido com isso. Que ela não tem formado os novos líderes, e a gente vê a ética espiritual cristã, né? Vamos colocar a ética cristã hoje, os princípios de Deus que devem ser inegociáveis vão ser negociados. As pessoas vêm do jeito que está, continuam do jeito que está. Ou seja, Cristo te recebe do jeito que você está, mas Ele não manda você permanecer do jeito que você está. Ou seja, Ele manda que a gente tenha mudança diariamente na nossa vida. Isso reflete, irmãos, na casa da gente, reflete no lar, reflete na sociedade, reflete em todos os lados. Ou seja, daí às vezes a gente quer falar sobre corrupção, quer falar sobre coisas erradas, sobre política, etc., quando na realidade a gente não é nem um tijolinho daquela parede que está sendo construída. Então, ou seja, a igreja, ela precisa diariamente, irmãos, estar lutando contra o pecado. E a igreja não é somente esse templo físico com 4 paredes, a igreja somos nós. Ou seja, nós estamos aqui reunidos, nós somos partes da igreja, e ou seja, a igreja que nós somos, ela reflete na sociedade aí fora. Reflete no seu vizinho, reflete no seu casamento, reflete na sua família, e etc. Alguém me passa a hora, eu estou sem o relógio aqui, só para mim vir aqui para mim acalmar. 9h41. Quanto? 9h41. Tá. Na hora que tiver faltando 5 minutinhos mais ou menos, alguém faz assim com a mão, daí eu vou saber, mas sem o relógio aqui. Então a gente viu a questão do alicerce. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Irmãos, o tópico 2 dessa lição, ele cita muito o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele é um livro poético, né? Várias poesias, a gente vê vários conceitos e instrução para a vida. A gente vê que o livro de Provérbios, ele dá muito conselho para jovem, dá muito conselho para casal, ele dá muito conselho para a vida das pessoas, em questão de instrução, de sabedoria, né? Salomão já tinha passado por várias situações da sua vida, depois ele foi ver que não tudo era somente vaidade, né? A gente vê que os conceitos de vida, tudo que aprendeu, ele refletiu nesses escritos, trazendo para a gente instrução, né? Então a gente vê muito isso no livro de Provérbios, né? Então Provérbios ele traz várias instruções para a nossa vida, nos mostra em questão da gente crescer, em questão da gente se guardar, em questão da gente procurar viver as escrituras de uma forma correta. Alguém abra para mim em Provérbios capítulo 3, versículo 7, né? E Provérbios 4, 23 nos mostra muito em questão da sede da alma da gente, né? Então a gente vê que muitos cristãos, eles não guardam a palavra de Deus e chega um momento diário nas suas vidas e ele leva qualquer coisa, né? Talvez você ache, a pessoa fala assim, onde fala, aquele caminho ali que você faz aí para o Rio de Janeiro, ele é um caminho assim mais difícil, faz esse outro caminho aqui que é mais fácil. Então a gente vê que a pessoa, por às vezes falta de instrução, ela tem uma dificuldade de crescer espiritualmente, crescer profissionalmente, etc. Tá? Então, ou seja, a Escritura, ela nos ajuda a crescer e tornar-nos pessoas sábias. Toda a Bíblia, ela tem conceitos para a vida. Nós vemos desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver vários conceitos, tá? Alguém que abriu, achou que Provérbios 3, versículo 7, lê para a gente, faz um favor. Bom, irmãos, aqui, se os irmãos quiserem participar, né? Eu vi que só o irmão João que fez participativo, né? Ou seja, a gente está fazendo exposição aqui, mas vocês podem participar, podem me interromper, não é bem assim e tal, né? Você está falando, mas eu não acho que é bem assim, né? Eu acho que pensa desse jeito, pode ficar à vontade, né? Esse texto diz isso, pode abrir o leque aqui, tá? Vocês podem ficar à vontade para perguntar mesmo, tá? Ou seja, não fica com dúvida, não tem vergonha não, achando que eu não vou responder não, se eu não souber, depois eu respondo, tá? A gente procura, consulta lá, mas vocês podem ficar
à vontade. Quem achou Provérbios 3,7, pode ler para ele, por favor. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, na linguagem de hoje. Amém. Essa é a parte do mal, teme o Senhor e faça o bem. Na outra linguagem. Essa de hoje, valeu. Agora, Provérbios 4,23. Quem acha a palavra por favor? E alguém abra para mim também Provérbios 27, versículo 1. Sobretudo se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Agora, Provérbios 27, versículo 1. Só um instantinho, posso? Não presumas no dia da manhã, porque não sabes o que produzirá o dia. 27, versículo 1. Isso mesmo. Então, ou seja, a gente tem que se apartar do mal, para ser sábio. A gente vê Provérbios 4:23, né, que o irmão leu ali, deve guardar o coração para o processo de saída da vida. A gente vê Provérbios também, conselho em questão da pessoa que é preguiçosa, né, meus? O Provérbios eu acho muito engraçado isso, que às vezes a pessoa que espera que cai tudo do céu, e nós vemos lá em Provérbios falando em questão da formiga, né, que ela trabalha no verão, quando no inverno ficar tranquilo. Então a gente vê, irmãos, a Bíblia tem a estrutura assim perfeita para nos ensinar. Poxa, o que eu posso aplicar aqui em Provérbios, né? O meu coração eu tenho que me guardar, ou seja, eu tenho que me guardar contra o pecado, eu tenho que me guardar das coisas da vida, eu tenho que me guardar o meu coração, porque eu sou suscetível ao pecado. Desde que Adão e Eva caíram no paraíso, irmão, toda a natureza humana, as nossas faculdades foi corrompida pelo pecado. Por isso que é necessário a gente vir aprender a palavra, é necessário a gente ter um compromisso diário com Deus, é necessário nós ter comunhão com os irmãos, com a igreja, justamente por causa disso. A gente vê em Provérbios 27, versículo 1, o Flávio leu, ali, quantas pessoas acham que faz tantos planos? Sabe-se lá se a gente vai estar aqui amanhã? Sabe-se lá o que vai acontecer? A gente não sabe, pertence a Deus. Se a gente vê o caso desse contexto, dessa pandemia, aconteceu lá na China. Onde está a China? Quem diria que isso aqui ia chegar aqui, irmãos? Ia chegar em todos os lugares? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, pertence a Deus. Ou seja, nós vemos a Escritura toda aplicada na nossa vida, no conviver diário. A gente vê que várias pessoas tentou varrer as Escrituras. Até citei um imperador famoso chamado Dioclésio, né? Dioclésio tentou queimar as Escrituras. Matou vários cristãos, mas, ou seja, a Escritura permaneceu. Pastor se manifestou, pastor Renan? Uma coisa muito interessante, porque eu fiz os irmãos pegou Provérbios 3, 17. Provérbios 3, 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. Uma coisa interessante sobre a Bíblia é que, igual você falou, muitas pessoas já tentaram parar, mas nada retém a palavra. Ela pode às vezes ficar por muitos anos presa, igual ficou, mas Deus ele sempre vai levantar alguém para trazer ela de volta. Porque o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. O que nos sustenta é a palavra. O que nos sustenta é essa palavra que nós estamos aprendendo nesse momento. É verdade. Algum dos irmãos, mais alguém? Irmã? Pode ficar à vontade, irmãos. Só um comentário rapidinho aqui, mano, sobre esse primeiro tópico aí primeiro subtópico do 2, falando sobre o conceito de sabedoria. Está falando no final desse aspecto, conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Sabedoria e conhecimento, apesar de um produzir o outro, são dois termos bem diferentes. Por exemplo, nem sempre uma pessoa que tem conhecimento tem sabedoria. Uma é lógico que quanto mais você pratica o seu conhecimento, você vai ser mais sábio. Mas eu sempre levo comigo uma frase que eu nunca esqueci para definir sabedoria e prática. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é você saber que não combina com salada de fruta. Pronto. É isso que você guarda para o resto da sua vida.
Você sabe que ele é fruta, mas você tem o que? A sabedoria. Pô, não vai combinar na salada de fruta. Esse negócio vai ficar ruim. Então como que a prática vai te levando a ser mais sábio. Amém. Isso mesmo, né? Bem colocar. Uma coisa também, irmãos, que a gente fala a questão dos benefícios da sabedoria, é você ter o discernimento e entendimento que aquilo é certo, que aquilo vai te dar. Você vai ter uma compreensão correta. Vocês pararam para pensar no caso do rei Salomão, ou seja, quando aquelas duas mulheres chegaram com aquela criança ali, e com a espada, vocês já pararam para pensar? Que conhecimento e que iluminação na hora, pega e fala assim, não, filha daquela lá. Ou seja, a outra mandou cortar mesmo. Mas, ou seja, isso é o que? Sabedoria. Ou seja, por isso que o cristão tem que ser maduro de saber. E Tiago fala, né, Deus, a questão, falta de sabedoria, peça a Deus. Então, ou seja, o livro de Tiago, eu até gosto muito, né, em questão de Tiago gosta em questão de fé e obras. Paulo fala da justificação pela fé, e Tiago fala em questão de fé e obras. Ou seja, muito legal, porque o livro de Tiago, a carta de Tiago, ele nos leva à prática diária da vida cristã. Ou seja, a carta de Tiago nos mostra não só a questão de sabedoria, mas vem a prática da sabedoria. Então, o cristão precisa ser levado por fé e obras. Ou seja, não é fé, é obras igual algumas pessoas hoje nos nossos dias colocam as obras acima da salvação. A gente vê que várias religiões aí explicam que as obras vão salvar, quando na realidade é o quê? A fé em Cristo que vai salvar. As obras a gente faz por ser salvo. Ou seja, eu sou um cristão, nasci de novo, conheço o Deus do qual eu sirvo. Ou seja, eu pratico boas obras porque é um fruto do Espírito que está em mim, na minha vida. Isso aí é a situação que eu nasci de novo. Então hoje tem muito cristão que precisa, infelizmente, o pastor pegar e batizar eles de novo. Está precisando crescer. Ou seja, tirar esse conceito de igreja como religião, como clube, como prática da pessoa vir aqui e somente ouvir um discurso, porque meu pai era cristão, porque minha avó era cristã, porque meu tio era cristão. Ou seja, para com isso. Irmãos, tem muito cristão que está há 5, 10, 20, 30 anos na igreja e não cresceu de novo. O tempo de igreja não mostra que a pessoa é crente convertido, não. Ou seja, as práticas e ações diárias que mostram se a pessoa é crente ou não. Ou seja, como eu trato a minha mulher, como eu trato meus filhos, como eu trato as pessoas que estão ao meu redor, o meu vizinho. Ou seja, como eu me conduzo na sociedade, se eu sou um bom cristão, se eu tenho um bom caráter, se eu assumo compromissos e salvo eles, e quando eu não tiver condição de saudá-los, eu procurar conversar, reaver, porque eu não consegui, e reaver isso para tratar de uma forma correta. Ou seja, esse conceito que a sociedade precisa aprender de nós. E vocês que estão aqui hoje, essa manhã, vocês estão aprendendo esses conceitos para viver diário. Ou seja, não é tempo que faz o cristão, não. Ou seja, às vezes a gente vê cristão com 2 anos que está melhor que a gente está com 20 e está dentro de igreja, tá? Infelizmente, é chato a gente falar isso, mas... pastor, faz o cristão, Mateus 7,24. Pode ler para a gente aí, 7,24. É viver, edificar a casa dos preceitos de Deus, dos ensinamentos de Deus. Mateus 7,24. Pode ler para nós. Eu vou só passar um resumo aqui no 3, tópico 3, para a gente encerrar aqui. Não achou aí? Okay. Pode ler para a gente, por favor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.